Boa tarde, amigos e irmãos do Face, né? Estou iniciando aí uma transmissão ao vivo. Nós estamos nessa pandemia do coronavírus e, por recomendação das autoridades, nós não estamos tendo nossas reuniões em público. A gente quer começar agora uma reunião online, né? Onde nós poderemos falar um pouco de Deus, meditar um pouco na sua palavra. E eu te dou boas-vindas, né? Seja bem-vindo, você da Igreja Batista em Governador Portela, ou você, nosso irmão, né? Amigo, que é amigo nosso no Face, também vai ter acesso, né? A gente quer que essa mensagem te abençoe, que essa mensagem fale a sua mente, ao seu coração, te traga paz, tá bom? A gente vai começar com um louvor chamado Quebrantado, né? E eu queria te convidar a cantar comigo. De repente você conhece a letra de cabeça ou pode ver a letra aí também no teu celular, tá bom? Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Da sua obra eu vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
Que bom, é bom ter você aqui, ao vivo, online. Nesse momento nós vamos estar orando antes de entrar na reflexão sobre a palavra de Deus, a mensagem que Deus quer trazer para nós através da sua palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa ferramenta de trabalho, o Facebook. Obrigado porque essa ferramenta nos serve para estarmos conectados com os nossos irmãos e também conectado contigo, ó Pai amado, porque a Tua graça é sempre compartilhada e podemos compartilhar esse momento, Senhor Deus. Ó Deus, fale conosco através da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Eu estava aqui, irmãos, meditando um pouco e lembrei de uma música que ela ficou meio que chiclete na minha infância. Era uma música da propaganda de um banco, que falava assim: o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos. Os mais novos podem atestar que essa música ela continha uma mentira, né? Porque as pessoas que nasceram nos anos 2000, na década de 90, nem se lembram dessa música, nem sabem do que a gente está falando, a não ser que os mais antigos contem, né? Este é um mundo em que as coisas são passageiras. E a primeira coisa que eu queria te falar nessa tarde é que o Covid-19 também vai passar. E nós precisamos enfrentá-lo sabendo que ele não vai durar. Essa quarentena não vai durar para sempre. Vai passar. E nós temos que sempre olhar para o futuro com esperança, porque esse é o desejo de Deus para nós. Bom, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje tem o seguinte título: Olhe para Jesus e viva através do amor de Deus pela fé. Olhe para Jesus e viva através do amor de Deus pela fé. Existe um texto que se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: o mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É muito bom estar aqui com você, é muito bom ter você nessa transmissão, porque se você está nessa transmissão é porque de alguma maneira você se preocupa em fazer a vontade de Deus. Você quer coisas boas para a sua vida, você quer o que Deus também quer. Deus ele quer te abençoar e você quer ser abençoado. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento delicado no nosso país. Essa quarentena ela não está fácil para ninguém. E nós, embora estejamos a maioria de nós em quarentena, eu até te parabenizo se você está em casa, se você está conseguindo ficar em casa e não sair. Parabéns, porque os principais afetados são o grupo de risco, os nossos idosos, né? E nós temos que pensar neles, nós temos que pensar nas nossas crianças. O meu filho mesmo tem um problema respiratório, se encaixa aí um pouco nesse grupo de risco. E parabéns se você está conseguindo manter a sua quarentena. É bom você ficar em casa, obedecer às autoridades para que esse vírus possa se espalhar o menos possível, né? E embora nós estejamos ouvindo na internet muitas pessoas falando besteiras, tem um pastor chamado Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, que ele fala que um dos problemas da internet é que a internet deu voz aos idiotas. Então tem tanta gente falando besteira, né? E tanta gente ouvindo besteira, e eu queria, nesse momento, que nós possamos meditar na palavra de Deus, que é algo muito valioso, é algo que nos faz bem, né? E eu queria que nós refletíssemos nessa tarde num texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, eu vou te dar um tempo de você pegar ela, né? O Evangelho de João, ou pegar uma caneta e um papel e anotar a referência para você estar lendo depois, tá? É o Evangelho de João. No Novo Testamento, é o 4º livro. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho significa a história de Jesus. Então é a história de Jesus sobre a ótica do apóstolo João, do discípulo João. João
capítulo 3, dos versículos 14 e 17. Vamos à leitura. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse texto é um texto extraordinário, irmãos. O versículo 16 de João capítulo 3 é o texto principal da Bíblia. Mas eu não vou para ele agora não. Eu vou ficar no versículo 14, que foi onde nós começamos a leitura. Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, que era mestre da religião judaica, era mestre dos fariseus. E Nicodemos, ele chega elogiando Jesus. Me perdoe, alguém me ligou, irmão, meu pai me ligou. Mas já botei a ligação dele para trás e vou pedir para minha esposa ligar para ele para ver se é algo urgente. Voltando, né? Em João capítulo 3, Nicodemos, um fariseu, vai procurar Jesus. Ele vai procurar Jesus à noite para ninguém ver que ele está procurando Jesus, senão de repente ele seria até expulso da sua religião. Ele procura Jesus à noite e começa a elogiar Jesus, dizendo que Jesus é um mestre vindo de Deus, lá no início do capítulo 3. E Jesus já começa a adiantar o assunto que ele queria. Jesus tinha pressa, né? Assim como Jesus também tem pressa em relação às nossas vidas, em relação a nos amar, a nos abençoar. Jesus tinha pressa naquele diálogo e Jesus já adianta. Olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, ele fica confuso e fala assim, como pode um homem velho nascer de novo? E Jesus, ele fala, não tem como conversar com você porque você ainda não entende essas coisas. E realmente era difícil para aquele homem entender porque a obra ainda não estava concluída. A obra seria concluída na cruz. Então Jesus, ele pega uma passagem que aquele homem, Nicodemos, conhecia. Nicodemos sabia toda a história de Moisés de cor. E Jesus fala assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. Jesus se compara a essa serpente. Essa história da serpente no deserto está lá em Números, que é o 4º livro da Bíblia, lá Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Números capítulo 21, do 4 ao 9. Eu vou contar para vocês a história de uma maneira resumida. O povo está no deserto, o povo sai do Egito, o povo está rumo a Nova Canaã, a terra prometida. Nesse caminho no deserto, o povo reclama muito. Deus mandava um pão do céu, Deus mandava uma nuvem de dia para que o sol não queimasse o povo, Deus mandava uma coluna de fogo à noite para que o povo fosse aquecido no frio do deserto, mas o povo insistia em reclamar. Em uma das vezes que Deus perdeu a paciência, ele permitiu que cobras começassem a picar o povo, era uma praga. As cobras picavam todas as pessoas do povo e as pessoas começaram a morrer, porque aquela cobra do deserto era muito venenosa. Então o povo se arrepende, o povo pede perdão, o povo clama a Deus, e Deus, ele dá uma solução para Moisés. Ele não tira as cobras, mas ele fala para que Moisés pendure uma serpente de bronze numa estaca de madeira e levante essa serpente de bronze, e todos que forem picados pela cobra podem olhar para a serpente de bronze e continuar vivos. É uma atitude miraculosa de Deus. É uma atitude da graça de Deus, da sua misericórdia. O povo se arrepende, ele promove um meio para que aquele povo viva e não seja exterminado por aquelas cobras no deserto. E a serpente, ela tem várias simbologias na Bíblia, desde o inimigo até um símbolo de prudência, né? Jesus mesmo, ele fala assim, sede simples como a pomba e prudentes como a serpente. Os cristãos ficarem em casa nesse período quer dizer que eles são prudentes, né? É a prudência. Nós, na Bíblia, temos inúmeros exemplos de prudência. José foi um homem prudente. José, quando governou o Egito e soube que viria a fome, ele estocou comida como prudência. E nós temos inúmeros exemplos de prudência na Bíblia. Jesus nos manda ser prudentes como a serpente. Mas por que Jesus se compara a essa serpente nesse caso específico? Por quê? Porque, assim como o povo de Israel, todos nós também temos um problema. Todos nós também sofremos
de algo que é comum a toda a humanidade. E quando nós olhamos para Jesus, assim como os israelitas olharam para a serpente, quando nós olhamos para Jesus, nós também podemos ser curados, né? Essa é a realidade que Jesus quer passar para Nicodemos e que Jesus também quer passar para nós. Ou seja, Deus sempre dá um escape. Nós estamos aqui agora e graças a Deus, esse é um escape de Deus. De repente, hoje você não vai poder ir na sua igreja, você não vai poder se reunir com seus irmãos, você não vai poder ouvir uma palavra, mas nesse momento você está ouvindo uma palavra, você está podendo interagir com algumas pessoas, em especial nesse caso comigo. Deus sempre dá um escape, irmãos. E Jesus foi o melhor e mais maravilhoso escape. Porque Jesus nos reaproxima de Deus. Jesus é o sim de Deus para nós. Mas o mundo tem um problema. Assim como Israel tinha um problema, o mundo tem um problema. Bem mais antigo que o coronavírus. O problema do mundo é a rebelião. O problema do mundo é o pecado. E às vezes quando nós falamos em pecado, em rebelião, você logo imagina algo grave. Mas eu adianto para você que eu não conheço ninguém que é mais pecador do que eu. Por quê? Porque antes de Jesus, os pecados eles estavam limitados a atos exteriores. Eu surrar alguém, eu trair a minha esposa com outra mulher, eu roubar alguém. Esses eram os pecados antes de Jesus, mas Jesus ele traz os pecados para uma esfera mais íntima, mais alta. Ele fala o seguinte, que se você dizer que seu irmão é um idiota sem motivo, se você só pensar nisso, na sua mente você já pecou, você já matou o seu irmão. Se você olhar para uma mulher com desejo impuro, na sua mente você já adulterou com ela. Ou seja, Jesus e seus ensinamentos fez com que os pecados abundassem e fez com que nós nos tornássemos mais pecadores do que nós pensávamos que era. O pecado é falha, o pecado é mentira, o pecado são os maus julgamentos, o pecado é indiferença em relação à pessoa, o pecado é omissão em relação a fazer o bem. Isso tudo é pecado. Todos nós, a Bíblia afirma que todos nós somos pecadores, assim como todo aquele povo estava correndo perigo de ser picado pelas serpentes e morrer. Nós já fomos picados pelo pecado e iremos morrer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que a Bíblia afirma em Romanos capítulo 3, 23. Em relação a nós, não há ninguém melhor que ninguém. Todos nós somos pecadores, todos nós desagradamos a Deus. Mas aí é o que entra a maravilha do texto que nós estamos lendo hoje. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Então o texto ele fala lá em João 3, no versículo 15, o seguinte: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que venhamos a perecer, Deus não quer que venhamos a morrer, Deus não quer que venhamos a sofrer em demasia, um sofrimento mórbido. Deus, ele quer que tenhamos vida eterna. E aí o texto explica, porque Deus ele amou o mundo de uma maneira tão grande, de tal maneira, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus falou da serpente no deserto, que convinha que o Filho do Homem fosse levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele apontava para a cruz, para a morte com a qual ele iria morrer. Jesus iria ser levantado numa cruz. Mas ele também fala, lá em João capítulo 12, versículo 32, que quando o Filho do Homem fosse levantado, ele atrairia todos até ele. O homem tem um problema, mas Deus tem a solução. E essa solução é Jesus, porque Jesus simboliza o amor de Deus. Deus amou o mundo, e Deus não quer que o mundo se perca. Deus não quer que o mundo morra. Deus não quer que o mundo pereça. Deus não quer que eu e você nos desesperemos com o coronavírus. Deus não quer que nós fiquemos em casa amedrontados, mas que nós possamos ficar em casa e ler bons livros e curtir momentos com os nossos familiares. Marido está orando com a esposa, está também namorando, por que não, né? Os pais terem momentos com os filhos. Às vezes os pais ficam trabalhando, não tem tempo para brincar com os filhos.
Brinque com seus filhos. Leia um bom livro para eles. Leia livros, se você é cristão, esteja lendo a Bíblia, esteja orando. Esteja, de repente, acessando bons conteúdos na internet, um filme que você queria ver, né? Deus, ele sempre promove o escape. E Deus trouxe a solução, que era Jesus. Jesus veio ao mundo para morrer numa cruz, para ser levantado e todos atrair até ele. E o amor de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe nesse mundo, irmãos. Como é bom falar do amor de Deus. Eu que fui uma pessoa que durante muito tempo recusou esse amor, durante muito tempo andei longe de Deus, longe dos seus caminhos, me prejudicando outras pessoas, mas quando eu tive o contato com o amor de Deus, e o amor de Deus é o seguinte, não há nada que você possa fazer para que o amor de Deus aumente. E nada que você faça que diminua o amor de Deus. O amor de Deus por você e por mim é imenso. Esse mundo nós temos muitas incertezas, as ciências toda hora descobrem novas verdades, novas tecnologias, a ciência ainda não sabe dizer qual é o tamanho do mundo, né? Nós temos um mundo de muitas incertezas, mas nós temos uma verdade, que é a verdade mais poderosa e a verdade mais linda desse mundo. Deus te ama. Deus nos ama. Deus é amor. E é nessa verdade que eu fundamento toda a minha vida. Arquimedes, um dos primeiros cientistas, ele disse que se você, se eu não me engano, não me perdoe se não for Arquimedes, mas creio que ele fala o seguinte: dê-me um ponto de apoio e uma alavanca que eu movo o mundo. O ponto de apoio que nós podemos mover o nosso mundo, as nossas vidas, é o amor de Deus. É o ponto de apoio mais seguro desse mundo. E Jesus simboliza esse amor de Deus. Jesus é o amor de Deus. O que acontece? Esse religioso chamado Nicodemos ficou muito confuso. E esse é um papel de Jesus até hoje. Jesus, ele confunde os religiosos. Jesus, ele confunde as religiões. Por quê? Porque as religiões são os homens tentando alcançar Deus. As religiões são os homens com atitudes externas, com rituais, tentando alcançar Deus. E o que é Jesus? Jesus é Deus alcançando o homem. Deus, ele encarnou e se tornou homem, por amor, para alcançar a mim e a você. E aí quando Jesus está no seu ministério, vem o inimigo e traz algumas tentações para Jesus. Ele queria que Jesus transformasse pedra em pães, ele queria que Jesus promovesse um espetáculo, pulasse de um pináculo do templo e os anjos, amparassem Jesus. O inimigo também oferece todo o poder político da terra para Jesus. E aí Jesus, ele poderia, transformando pedras em pães, saciar os famintos. Ele poderia adquirir muita admiração, muitas curtidas, sendo amparado por anjos após se jogar do pináculo do templo. Jesus também teria muito poder e riquezas com essa política com o inimigo, só que esse reino seria implantado de uma maneira externa, de uma maneira religiosa. Jesus não veio nos trazer uma religião, irmãos. Jesus, ele veio nos trazer o próprio Deus. Ele era Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o próprio Deus. E quando você aceita Jesus na sua vida, o amor de Jesus na sua vida, você está aceitando o próprio Deus. E eu falo para os cristãos que estão me ouvindo, esse amor tem que ser aceito todo dia. Porque muitas vezes nós acordamos com medo de viver, com medo de encarar os desafios da vida. E 1 João capítulo 4, versículo 18, fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós temos que meditar e aceitar esse amor de Deus todos os dias na nossa vida. Porque esse amor que nos livra do medo, da paranoia da vida, dessa vida louca. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Jesus, ele não veio fazer religiosos, ele veio fazer discípulos, pessoas que o sigam, que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida e o sigam, e sigam as palavras do Mestre. Jesus, ele não quer o seu domingo. Jesus, ele quer a sua vida. Jesus, ele não quer um dia da semana. Jesus, ele não quer um lugar. Jesus, ele quer você. Ele chama você para seguir ele. Ele chama você para ser ouvinte e obediente aos mandamentos dele.
Esse é Jesus, é o Jesus que te ama, é o Jesus que quer transformar a sua vida assim como transformou a minha. Porque o amor de Deus não é um amor passivo, é um amor ativo. É um amor que quer entrar na sua vida e te transformar. E o que o amor de Deus espera de você? Ou seja, nós temos aqui, o problema do mundo, que é o pecado. Nós temos aqui o amor de Deus para solucionar o problema do mundo. E nós temos aqui também Deus querendo um posicionamento nosso. Porque todo aquele que crê não está condenado. Aquele que crê está salvo. Você crê? Você tem fé? Isso não é para você responder para mim, isso é para você responder para você mesmo. Se de repente o coronavírus te pegar e você morrer, você acredita com toda certeza que você vai estar ao lado de Deus? Mas é isso que Deus quer que você acredite. Deus ele veio para te salvar. Deus ele veio para te levar para o lado dele, porque esse mundo vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor vão permanecer para sempre. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Está lá na carta de Timóteo, está na Bíblia, está na palavra dele, a palavra de amor dele. Ou seja, nesse mundo, Deus nos convida a andar pela fé, acreditando nele, acreditando que ele está no controle, acreditando que em meio a tudo isso que está acontecendo, ele não perdeu o controle da história. E até o tal do coronavírus, ele está usando para que as pessoas se aproximem dele, para que as pessoas reflitam no que é importante na vida. Quantas coisas são efêmeras, né, irmãos? O que tem de mais valor nesse mundo está guardado dentro da sua casa nesse momento. É a sua vida. Jesus mesmo falou que mais vale uma alma que o mundo inteiro. E graças a Deus as autoridades aqui no Brasil têm reconhecido isso. O apelo dos prefeitos, o apelo dos governadores, o apelo do presidente para que nós não saiamos, para que nós ficamos em quarentena, para que nós sigamos as recomendações, é para preservar a nossa vida. Só que essa vida que os governantes estão tentando preservar, ela vai acabar. Eu vou morrer, mas Deus em Cristo, ele providenciou o escape dessa morte. Jesus ele fala que aquele que crê em mim não morrerá, e ainda que morra, viverá. O Salmo 23, que é um salmo muito famoso, ele fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu, Senhor, estás comigo. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, a morte é apenas uma sombra passageira, um abrir e um fechar de olhos. Porque, na verdade, quando nós morremos, passamos por uma sombra de morte e seguimos o caminho com Deus, o caminho para a eternidade, a vida eterna que Deus quer nos dar. E Ele quer que tenhamos fé. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, olha que interessante, fala: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo peso, de todo pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Irmãos, assim como Jesus falou para Nicodemos, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus e ver o amor de Deus em Jesus. E vendo o amor de Deus em Jesus, aceitar esse amor através da fé. Crermos em Jesus, entregarmos nossa vida a Jesus e agora andar esse caminho de fé sempre olhando para Jesus, sabendo que Ele está sempre cuidando de nós, sabendo que nós nunca estamos sozinhos, que Ele está conosco em todas as dificuldades. Jesus está contigo aí na tua casa, Jesus está comigo. Jesus está conosco. À medida que nós aceitamos e convidamos Ele para entrar na nossa vida, Ele não nos abandona. Inclusive, Ele nos dá o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: que quando nós cremos no Evangelho da nossa salvação, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa.
Quando você crê nessas boas novas, o Evangelho é as boas novas do amor de Deus, as boas novas que Deus não quer que morramos nos nossos pecados, que Deus não quer que morramos em rebelião, que Deus quer nos unir com Ele. Essas boas novas, quando você acredita que Deus enviou Jesus Cristo porque te amava, essas são as boas novas. Quando você acredita nisso, Deus, Ele vem habitar dentro de você através do Espírito Santo. Isso é uma verdade maravilhosa. E agora nós podemos caminhar por fé, não pelo que nós vemos, porque o que nós vemos nos deixa deprimidos. O que nós vemos nos deixa desanimados. Mas pela fé, nós sabemos que essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Outro texto, em Romanos 8:18, que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós será revelada. As aflições são passageiras, meus irmãos, mas a glória é eterna. É isso que Jesus quer nos comunicar. Eu venho aqui trazer para você nessa meditação que olha que lindo, olha que interessante. O pecado, ele traz a morte, mas Jesus, ele traz a vida eterna. O pecado trouxe a doença, Jesus, ele trouxe a cura. O pecado trouxe a condenação, a culpa, o medo, as guerras, mas a graça de Jesus, Jesus, através da sua graça, através do seu amor, ele nos trouxe a paz com Deus. Ele nos trouxe a consciência limpa, não porque nós somos bons, mas porque ele nos amou. E agora nós queremos nos tornar pessoas melhores, sendo transformados através do seu amor. Ou seja, no Evangelho, no cristianismo, no discipulado, não são as nossas boas obras que nos salvam. Pelo contrário, nós somos salvos para as boas obras. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o problema já está resolvido. Não tem como nós pagarmos as dívidas com boas obras, a dívida foi paga na cruz. E quando Jesus ele conversa com Nicodemos, é isso que ele está falando. Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, as cobras não deixaram de picar, o pecado não deixou de existir, mas todos aqueles que olharam para a serpente de bronze viveram. O pecado não deixou de existir, eu não deixei de ser pecador, eu erro praticamente todos os dias, irmãos, em pensamento, em atitude. Como eu falei com vocês já, eu sou o principal pecador que eu conheço. Eu não conheço ninguém que tenha pecado mais do que eu. Mas a graça superabundou no pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20. E Jesus é a graça de Deus. É de graça, a gente não pode fazer nada para merecer. Só aceitar esse amor através da fé. E é isso que Deus quer te convidar a fazer. Ele te ama. Indo para o final dessa mensagem, eu sei que nós estamos num momento muito difícil. Não é fácil ficarmos em casa, né? Eu, por exemplo, eu só fui trabalhar uma vez essa semana, na quinta-feira. Fizemos um trabalho de conscientização. Eu sou bombeiro lá em Copacabana, então a gente foi para a rua com o nosso carro, com uma picape, avisar para os moradores para evitar aglomeração, para irem para as suas casas, para terem consciência, pedindo para que nos ajudássemos a evitar com que esse vírus se propagasse. Fui trabalhar uma vez por semana essa semana. Essa próxima semana, de repente, vou trabalhar mais uma vez. Mas minha esposa e meus filhos nem saem de casa e estão saindo direito. É difícil. Nós estamos passando por um momento difícil. Nós temos medo que os nossos idosos peguem coronavírus e venham nos deixar antes do que deveríamos. É um momento difícil. Mas eu te convido nesse momento difícil a continuar olhando para Jesus. E se você nunca olhou para Jesus dessa forma, como Jesus sendo um Deus de amor que morreu na cruz por você, olhe para Jesus dessa forma pela primeira vez. Essa é a melhor decisão e o melhor olhar que nós podemos ter na nossa vida. As coisas estão difíceis, mas vão passar. E com a graça de Deus será bem mais fácil. Buscando a Deus será bem mais fácil. Vamos aproveitar esse momento e vamos continuar orando como povo de Deus. Orando pelo nosso país, pela nossa nação, para que Deus tenha misericórdia, para que mortes não aconteçam, para que a cura seja descoberta. Isso se já não foi, há rumores que tenha sido descoberto, mas se tem gente morrendo, eu só acredito nessa cura quando eu ver, né? A minha fé está em Jesus e não em remédios. Então eu não vejo Jesus, mas eu acredito nele. E ele fala, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas nesse remédio aí dos homens,
Eu só acredito quando eu vejo as pessoas sendo curadas de coronavírus. Mas vamos orar. Vamos orar para que as coisas melhorem. Vamos orar com a nossa família. Esse é o momento em que nós podemos aproveitar para nós curtirmos a nossa família, nós buscarmos a Deus com a nossa família. Que possamos continuar olhando para Jesus, irmãos. Tem um último texto que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde. Se encontra em 1 João. A gente leu o Evangelho de João. É no início do Novo Testamento. 1 João é lá pertinho do último livro, Apocalipse. São as 3 cartas de João à igreja. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, que promessa maravilhosa. A nossa fé em Cristo vai vencer o mundo. E ele mesmo já tinha nos dito isso. Ele fala lá em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Nós venceremos o coronavírus, nós venceremos as enfermidades, nós venceremos a morte com a nossa fé em Jesus. Esse mundo vai passar, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre ao lado dele. Eu te convido a você, mesmo nesse momento de crise, continuar perseverando, olhando para Jesus, colocando as suas expectativas nele. Se de repente você está preocupado com alguém, manda uma mensagem pelo WhatsApp, liga para ele, faz uma oração pelo telefone. Embora possamos estar distantes em relação ao físico, nós podemos estar perto espiritualmente, emocionalmente dos nossos amigos, dos nossos irmãos e principalmente de Deus. Aproveite esses momentos para você se aproximar de Deus. E eu tenho um convite especial para você que de repente tem andado longe de Deus, de repente tem se sentido triste pela sua vida, pelas escolhas que você tomou. Olhe para Jesus nesse momento. Entregue sua vida a Jesus. Ele tem uma obra linda e maravilhosa para realizar na sua vida, na vida da sua família. Ele quer tirar o medo que te paralisa da sua vida. Ele quer te abençoar de uma maneira tremenda. Queria orar por você que quer entregar a sua vida a Jesus e queria orar também pelos nossos irmãos, para que Ele esteja fortalecendo a nossa fé. Vamos orar? Senhor Deus, poderoso Pai, maravilhoso, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra nessa tarde. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não está parado, olhando e vendo o nosso mal. Pelo contrário, Senhor Deus, o Senhor está agindo. Assim como o Senhor agiu na cruz através de Jesus, até hoje o Senhor está agindo. E até hoje a cruz é o símbolo do Teu amor, ó Pai. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós aceitamos o Teu amor, nós podemos ser curados, nós podemos ser salvos, nós podemos ser transformados, Deus. Ó Deus, muito obrigado pela vida de Jesus. Muito obrigado por ter mandado o Seu Filho para morrer no meu lugar. E eu quero Te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida, Deus. Se eu quero que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor faça morada no meu coração. Se você ainda não aceitou a Jesus, faça essa oração comigo. Deus, faça morada no meu coração através de Jesus. Agora você que é meu irmão, eu peço, Deus, fortaleça os Teus servos, ó Pai amado, que eles possam desfrutar do Teu amor, que lança fora todo medo, Senhor Deus. Que o Senhor possa encorajá-los, que o Senhor possa animá-los, que o Senhor possa enchê-los do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar aproximando os casais, que maridos e mulheres possam se aproximar nesse momento, estarem orando juntos, que o Senhor possa estar aproximando os pais dos filhos, ó Pai amado, que o Senhor possa estar aproximando as famílias, ó Pai, que o nosso amor possa aumentar, que nós também possamos valorizar, Senhor Deus, os nossos locais de reunião. Quantas vezes nós deixamos de ir para a igreja por besteira, ó Pai, e nesse momento nós sentimos falta, Senhor Deus, que possamos valorizar a comunhão com os nossos irmãos, ó Deus. Ó Pai amado, nós sabemos, ó Pai amado, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Fortaleça a nossa fé,
porque a nossa fé em Cristo vencerá o mundo. Muito bom estar contigo, e eu queria, nesse momento, depois dessa mensagem, dessa oração, cantar mais um louvor. O louvor é Eu Escolho Deus, do Thales Roberto. Se você quiser me acompanhar, vai ser benção. Mas se você ficou até aqui, eu já te agradeço. Muito bom ter você aqui, muito bom ter você conosco, né? Igreja Batista em Governador Portela, amigos, irmãos do Face. Muito bom passar esse momento com vocês. E se quiser mandar perguntas pelo WhatsApp, aqui pelo próprio Face, que nós possamos responder. Se quiser mandar motivos de oração, nós também estaremos orando por você, tá bom? Vamos louvar mais um louvor? Pedi aqui para minha esposa estar me ajudando mexendo no computador, tá bom? Senhor, Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Estou fora do tom, irmão. Espera aí que eu vou começar de novo. Vou começar bem agora. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, eu sou abençoado, obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as postas, vem, me chamam, todo dia vem as tentações, chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri a minha vida e agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Me perdoa aí porque eu desafinei no início, né? Não sei se desafinei tudo,
mas que a mensagem da música, que é muito importante, seja passada a você. Que você possa escolher Deus, que você possa escolher ser amigo de Deus através da fé em Cristo. Que Deus te abençoe, tá? Até a próxima.